Sejam muito bem-vindos. Esse é o episódio número 3 do Pode Brilhar. Eu sou a Anaía. Eu sou a Gabi. E a gente vai falar sobre gestora ou investidora do lar. Você veio de ouro, né, amiga? Você veio de investidora da casa. É muito ouro! Você é investidora da casa ou você é a gestora da casa? Cara, eu sou um pouquinho... Eu sou um pouquinho de tudo. Qual mulher que tem uma casa, que tem um marido, que tem filhos, ou pode também não ter, que não é um pouquinho de cada? Aí eu acho que são papéis que se complementam, se misturam. É, eu gosto muito daquela frase que brinca, né, com a parábola. Há muitas jornadas na casa da minha mãe. Né? Eu aqui no meio, tô retocando a tua maquiagem, eu tive que falei no aplicativo da escola para pegar um documento para fazer carteirinha de estudante, já mandei no WhatsApp do filho para ir fazer o quê? Para viajar com o marido no show do Roger Waters. É. Quem pagou o cartão de crédito? Eu também. Que avisei, né? Foi ele que pagou, mas eu que avisei. Então, assim, a gente tem uma jornada múltipla. Uma sobrecarga mental, né? Esse é um pouco do nosso papo hoje, assim, porque nós somos já consideradas, por natureza, em qualquer tipo de relação, as gestoras disso, né? A gente, mulher, a gente ganha o fardo de... intuitivamente a mulher é cuidadora, intuitivamente vai no a mulher supermercado. é acolhedora, né? E a gente leva esse fardo para a vida. Então, a gente entra aí nessa... Eu gosto muito desse termo que eu aprendi, que é economia do cuidado, né? Nós somos as grandes fomentadoras da economia do cuidado. E essa é a nossa discussão hoje, assim, o quanto da nossa jornada pode ser delegada, pode ser partilhada, porque a sobrecarga mental, a exaustão, ela cada vez mais, nessa sociedade que a gente tem vivido, a sociedade da urgência, a gente tem dobrado essa sobrecarga mental. Tem uma pesquisa que fala que mulheres viúvas e solteiras têm mais saúde mental do que mulheres casadas. E nos homens é diferente. Homens casados têm mais saúde mental Porque estão cuidando do que homens solteiros. Quem está fazendo a saúde mental? Quem amiga? está fazendo? Em nome de quem a gente está vendendo a nossa saúde mental? Sabe que eu estava vendo no podcast que tem a ver com essa parte de saúde mental? Porque a gente que faz terapia muito mais cedo que os homens. Uhum. As mulheres fazem muito mais terapia do que homem. Graças a Deus, os meus 3 filhos fazem terapia. Tu acredita? E tomara que continuem quando puderem fazer suas escolhas lá na frente. Eles não tem que pagar também, faz parte da terapia, a gente mesmo pagar, né? Mas pagar e depois fazerem suas escolhas como adultos, né? Vou continuar porque me faz bem, porque eu, enfim, tenho que ser um adulto... esse insight da questão da saúde mental. Mas outra coisa também que eu pensei, eu sou administradora de formação, né? Uhum. Então eu sempre pensei a casa como uma empresa. Sim. Era uma coisa minha, sabe? Sim. E é uma empresa, porque a gente tem que gerir o supermercado, a gente tem que gerir... que a gente é branca, privilegiada, a gente tem alguém que nos ajude, né, em casa. Sim. Né, que seja uma vez por semana ou todo dia, que eu tenho a Gabi que me ajuda todo dia. Eu que falo com a Gabi, a gente que ela que é a pessoa que me ajuda na agenda das crianças, que está na geladeira, mas que eu também já recebi um WhatsApp do meu marido perguntando se a terapia era 1 hora ou 45 minutos. Uhum. Né, amiga? Tem uma questão que é a seguinte, assim, o fato de a gente entender, né, de a gente ser convidada a entender que nós somos gestoras de muitos âmbitos da casa, isso faz da gente uma grande gestora. Transforma a gente numa grande gestora. Ou porque a gente aprendeu com as nossas mães, né? Então, esse é um conhecimento que a gente traz da gente. Agora, nem sempre as mulheres são convidadas a passar por um processo de educação financeira. Né? Então, a gente tem um conhecimento versus a educação. A gente tem um conhecimento da gestão. Agora, se nós entrarmos num processo de seleção de uma empresa, vão dizer, o que você sabe de finanças? Você sabe ler planilha? Né? Mas a gente traz, pelo fato de sermos as melhores gestoras de tempo, porque a gente sabe o tempo de cozinhar um feijão, que vai terminar, que já dá o tempo de levar o filho na escola, que já dá... A gente faz essa gestão. A grande questão é o quanto, né? E eu gosto muito dessa pesquisa, assim, que
Tem uma pesquisa que fizeram, acho que na Europa, que fizeram que dividir as tarefas domésticas tem aumentado o índice de preliminares entre casais. Uau! Nós temos que divulgar isso cada vez mais. Que casais que tiveram as tarefas domésticas e a divisão das tarefas dos filhos de forma equivalente aumentaram o seu nível de frequência sexual dentro da relação. Se a gente parar pra pensar, parece até óbvio, né? É porque a gente meio fica adorando o marido ajudando, né? Ajudando. Olha, ajudando. Olha como a gente... Essa palavra ela tem que ser abolida. É o patriarcado. É o patriarcado. Não tem que ajudar. Não existe a palavra Não ajudar. existe ajudar. Quem ajuda é a rede de apoio. A funcionária ajuda, a babá ajuda, Não, eu falei a avó errado, ajuda. eu falei errado, porque o Jerônimo é o que cozinha, né? Enfim, né? Não tem que falar. Não tem ajuda. Cada um tem a sua parte. Né? É o que eu sempre converso em casa. Cada um tem a sua parte. Mas a mulher trabalha aqui, 20 horas a mais por semana, o trabalho invisível. Essa é a economia do cuidado. Né? Tá. Entendeu? Porque quando nós somos delegadas a cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar dos pais e mães idosos, Cuidar do sogro e da sogra. cuidar do sogro e da sogra, né? Isso é delegado a gente. Então, é uma imposição. Cara, eu quando É a era... maternidade compulsória, é o feminino compulsório. Não, eu quando era diretora de RH, né, quando eu era executiva, era raríssimo o homem que faltava porque o filho estava doente. A criança está doente, quem falta é a mãe do trabalho. Isso é doido. Quando tu pensa numa demissão, quem é que tu vai demitir? É a mulher que é. Existe uma pesquisa do Sebrae Mulher que 67% das mulheres que voltam da licença maternidade são demitidas. 67%. Porque o RH já está pensando no filho que vai ficar doente. Quem é que vai cuidar dessa criança doente? É um índice muito alto. E o Sebrae sabe desse índice porque o Sebrae trabalha apoiando empreendedoras. Então, essas mulheres que foram demitidas, elas precisam se inventar para fazer dinheiro, para cuidar daquela vida, daquele filho. Então, por que se abriu hoje em dia, a gente vê tanto empreendedorismo feminino, empoderamento do empreendedorismo feminino? É isso. Porque volta para o mercado de trabalho e é demitida. Entende? E hoje em dia, assim, a gente tem falado muito da conquista das 3 autonomias, né, dentro do universo feminino, que é a autonomia financeira, a autonomia do conhecimento e a autonomia emocional. Então, a autonomia do conhecimento é uma autonomia que chegou para a mulher ali no início do século XX, né? A gente fala aí de escola das moças, escola das mulheres. As mulheres têm muito pouco acesso ao estudo. E ainda têm muito pouco acesso. A gente ainda conhece pessoas que não estudaram enquanto o marido estudou, né? Enquanto o marido estudou. A gente ainda conhece pessoas assim, né? Uma geração atrás, mais ainda. Mais ainda. Né? E se a gente fizer um recorte do público feminino negro nesse país, elas, então, né, têm muito menos acesso, possibilidade e privilégio a estudos. Então, essa autonomia do conhecimento é uma coisa que a gente precisa ajudar a correr atrás. A saber, a conhecer, porque o conhecimento vai ajudar a gerar autonomia financeira. É a educação, né? É a educação. O que a gente tem que investir mais mesmo é na educação que a gente puder fazer para ajudar a multiplicar que essas mulheres. Por isso que esse trabalho também do Sebrae ele é gratuito? As mulheres, ele ajuda a mulher a se criar preparar. suas empresas. E deve também nesse curso, ele deve ter uma cadeira só de financeiro, né? Tem. Te ajuda a pensar, a estruturar financeiramente. Na empresinha pequenininha que seja, isso, né? Na microempresa. Isso. E aí você vai entender que existe uma autonomia financeira, né? Mas a autonomia financeira, ela parte da autonomia que faz a gestão da casa, mas tem uma provocação, assim... Quando a gente pensa no dinheiro do mês, nós, gestoras da casa, a gente pensa num dinheiro guardado a curto prazo. Porque a gente já sabe que mês que vem é o da matrícula, que depois da matrícula tem o material da escola, que depois do material da escola tem não sei o quê. Amiga, a gente que lembra do IPVA. Então, mas a gente pensa nessas coisas curtas. Quando a gente
pensa e é responsável por essas demandas a curto prazo, a gente não vai investir a longo prazo. A gente não sabe investir na bolsa. Não vai entrar A gente não teve tempo de estudar. Não tem tempo de estudar, né? Mas assim, também não vai entrar um dinheiro extra, digamos assim, na renda. Você vai dizer assim, eu já sei, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou aplicar um rendimento de 15 anos, porque com esse rendimento de 15 anos vai me render, nanana. Não tem, porque você vai pegar esse dinheiro e dizer assim, vai salvar o dentista dos 3 filhos daqui a 2 meses, que eu sei que todo mundo tem que voltar no dentista e o outro tem que botar aparelho. Então, a gente está sempre pensando a curto prazo. A gente não consegue ser a investidora da casa por conta dessa quantidade de sobrecarga mental, né? Esse é um desafio, né? Eu estou falando isso porque eu fui numa palestra de um banco daqui e sobre gestão feminina, né? E isso ficou na minha cabeça. Eu digo, gente, é mesmo. E eu sempre vi minha mãe fazendo assim, guardando dinheiro para o próximo mês. Porque no próximo mês tinha a escola, tinha não sei o quê, tinha não sei o quê, tinha não sei o quê. E nunca conseguia guardar dinheiro a longo prazo. Que doido, né? Então, a gente não consegue ser a investidora da casa, porque a gente vira sempre a gestora da casa. Por causa da gente ser gestora da casa e por a gente ser gestora da casa e essa coisa mental que a gente tem, esse esforço mental, como é que se diz? Essa sobrecarga mental, a gente não tem tempo de estudar. Exatamente. Porque, né? E a terceira autonomia, que é a autonomia emocional, que é uma coisa cultural também, né? Tem um olhar, assim, que eu acho impressionante, que é os homens aprendem a gostar de muitas coisas. Nós, mulheres, aprendemos a gostar dos homens. A pedagogia do ensino do feminino é sobre o olhar do outro sobre mim. O olhar de um pai, um olhar de um irmão, um olhar de um companheiro. É o olhar do homem que me valida perante o mundo. Então, a partir disso, eu cocrio uma dependência emocional de um olhar masculino. Independente se a minha escolha sexual seja por mulher ou seja por homem, mas eu estou sempre presa a um olhar masculino me validando. Essa é a pedagogia de ensino para as mulheres. Isso é muito difícil a gente desconstruir. É verdade. Né? Porque você mesmo... Eu tenho 3 filhos, né? Você mesmo disse. Quando disse seu cabelo raspado, que eu te amo de cabelo raspado, é a coisa mais linda do mundo. E eu sou fã de cabelo raspado. E você disse, mas meus filhos não gostam. É isso. É uma validação, né, de um olhar masculino, nesse caso 3 olhares masculinos, dizendo, não, peraí. Isso pra mim não significa feminino. Cara, né? Te ouvindo aqui, veio um flashback na minha época de executiva, que a gente fazia muito trabalho, estudo. E em alguma dessas pesquisas que eu li, por que a maioria dos CEOs é homem? Por quê? Porque mulher, a gente acha que é maravilhoso a gente ser múltipla, a gente fazer milhares de coisas. Eu era uma executiva que fazia várias coisas, que pensava aqui, acolá. O que eles querem? As grandes empresas querem CEOs focados no financeiro, no dinheiro. Quem consegue focar é o homem. Existem pouquíssimas CEOs mulheres. Eles estão todos numa pegada de ter mais mulher no poder, né? Enfim, tem toda uma pegada grande, mundial, que a gente tenha mais mulher no conselho de administração. Mas as pesquisas dizem isso. Mulher fica dizendo, eu sou maravilhosa, eu sou uma mulher múltipla, eu sou mulher polvo. Eu mesmo falo, eu sou uma mulher polvo, porque eu faço tudo. Mas quem faz tudo não faz nada. Isso se diz muito no mundo corporativo. Isso me deu um tapa assim de pelica. Mas eu adoro ser mulher polvo, tá? Desistir do mundo de executiva, desistir de ser CEO. Sou mais feliz sendo a mulher polvo. Mas esse olhar aí desse masculino, ele gera na gente uma dependência emocional. Então, falar em autonomia emocional para as mulheres é extremamente importante. Porque a gente acho que deve ser a mais difícil. Eu acho que é a mais difícil. Porque a gente precisa parar de se validar o olhar desse homem, né? E a gente falou no episódio passado sobre envelhecer. E a gente parece que a gente tem medo de envelhecer porque parece que não vai ser mais quista por um homem. No nosso caso, por sermos hétero, né? Então, tem esse lugar da validação emocional. A gente cria uma dependência emocional. Então, eu gosto muito dessa tríade, né? De a gente falar de autonomia financeira, de autonomia emocional e de autonomia do conhecimento, né? Que é isso, a gente precisa cada vez mais potencializar,
Por isso que esse projeto é um projeto que está aqui também com 2 mulheres falando, e a gente quer trazer... E a gente quer empoderar-nos e empoderar outras mulheres outras também. mulheres, trazendo outras mulheres para falar, né? Dentro dos seus lugares de fala, seus lugares de diversidade, seus lugares de pertencimento. Porque a gente entende isso, que é uma ferramenta de comunicação, de transformação de informação. Né? Não é à toa que a gente está aqui falando e comunicando e trazendo esses assuntos aqui como pílulas para provocar essa conversa toda. Né? Você quer falar mais uma coisa? Tem uma coisa que tu citou aqui no nosso roteiro, que é a infidelidade financeira. Que essa coisa é muito louca, que a mulher, mesmo sendo ela dona do dinheiro dela, tem muita mulher que ainda esconde as suas compras. Do marido, do filho. E é sempre do masculino, né? Porque a gente ainda tem esse medo, se achar, esse poder que exercem sobre nós. O meu filho, quando ele falou que gostava mais de mim careca, menos filho careca, porque ele me disse que eu era mais jovem de cabelo comprido. Olha, curioso. Você é mais jovem de cabelo comprido do que careca. Que curioso. Então, assim, é mesmo... É tudo misturado, né? É tudo misturado. Por isso que o mais difícil é o emocional. É o emocional. E desconstruir na gente, né? Essa validação externa, a gente começar cada vez mais a se desfazer dela. E se reencontrar consigo mesmo. Então, essa autonomia emocional, ela é muito difícil porque ela é cultural. Né? A gente está lá numa jornada de um outro projeto sobre o feminino e a gente ouviu numa primeira conversa, né? O quanto é difícil ser mulher no corporativo. Sim. Né? E o quanto tiveram discursos completamente opostos, que são discursos, parece, do metaverso, assim, do mundo invertido, né? E a gente olhou para aquilo e disse, como assim? Né? É uma 0,000 minoria que não passa por uma situação. Ou, na verdade, não passa, não é que não passa, não tem a consciência que está passando por aquilo. Né? Então, assim, essas questões, né, esse assunto que a gente está levantando hoje é um assunto que permeia muitas casas. Tanto se a mulher... Diversas classes sociais. Diversas classes. Tanto se a mulher ganha mais ou ganha menos, né, ela vai passar por essa circunstância. Se ela ganha mais que o companheiro ou que a companheira, ela vai ter essa sobrecarga emocional, essa sobrecarga de função, de tarefa. Vai ter. Ela não está conectada à quantidade de dinheiro que você ganha. Ela está conectada à condição de ser mulher. Perfeito. De fazer o papel da mulher dentro daquela casa. Né? Então, até mesmo numa casa onde a renda não seja tão alta, mas é a mulher que traz mais o dinheiro, mesmo ela trazendo mais o dinheiro, ela tem todas essas funções. Que a gente está falando de lavar roupa, supermercado. Tem que comprar lençol novo. Quem é que pensa? As vacinas das crianças. É muita coisa. Amiga, é o start pra coisa. É a iniciativa pra coisa. Por que não tem? Agora, eu tenho uma vez eu li um artigo de um grande filósofo brasileiro que eu adoro, sou super fã, que se chama Renato Nogueira. E o Renato Nogueira escreveu um artigo que era o seguinte: precisamos dar mais bonecas para os nossos filhos. Eu vi que o Jorge tem uma boneca. A relação do cuidado está relacionado também ao subjetivo do brinquedo que você constrói essa infância. Dentro de uma construção normativa, né, a gente dá carrinhos para os meninos, bonecas para as meninas. O carrinho te leva para onde? Para o mundo. A boneca te leva para onde? Para o cuidado dentro de casa. A hora que eu posso e permito os meus filhos a brincarem com todas essas possibilidades, mas especialmente os filhos meninos brincarem com bonecos e dar a função de cuidar para esse boneco. Né? O meu ainda é um bebê, mas o teu pequeno já sabe, né? Pegar um boneco e dizer assim, põe teu boneco para dormir. Sim. Cuida dele, porque você deixou ele jogado no sofá, traz ele para almoçar. Tu vai ter muito isso nessa escola nova que tu vai botar teu filho. Sim. Os meus todos fizeram bonequinhos, brincaram de boneco Exatamente. Na escola e levavam para casa para cuidar. Me veio também uma... Essa consciência do cuidado vem da infância. Se a gente não traz essa consciência do cuidado na primeira infância, cuida do seu irmão, presta atenção, né? Cuida das suas coisas, dos seus pertences, cuida dos seus bonecos, a relação dos afetos. É muito desafiador criar menino. Eu acho.
Eu tenho 3, né? Tu tem um. A gente tem um grande desafio aí de transformar esses meninos em grandes homens. Né? Que a gente possa... Eles podem nos ajudar. A gente tem que ajudar eles a mudar a história. Afetuosos, possíveis, funcionais. Sem depender só do canceriano, né? Porque eu tenho um canceriano, esse é todo maravilhoso. Né? Não pode ser só o signo. Sim, sim. É isso, assim. Esse é um assunto que eu acho muito latente. Eu acho que é um assunto que a gente queria trazer aqui, né? Para discutir essa questão financeira. A gente ouviu de mulheres, inclusive, muito poderosas, dizendo: quando eu ganhei mais que meu marido, as coisas mudaram. Então, é um assunto latente dentro das relações. E é um assunto que a gente precisa aprender. A gente precisa falar mais e a gente precisa aprender. A gente precisa ouvir outras pessoas. A gente quer trazer pessoas aqui que a gente possa aprender, né, Gabi? E além de aprender, a gente precisa também aprender a delegar. Mulher polvo. Mulher polvo. Tô ligado. A delegar. Algumas patinhas podem estar fazendo as unhas, enquanto a outra patinha está tomando champanhe, a outra patinha está escrevendo um roteiro. É isso aí. Mas não precisam todas as patinhas estar trabalhando. Né? Não significa que você é uma mulher multipotencial, não significa que a sua multipotencialidade seja excesso de tarefas, excesso de coisa para fazer. A sua multipotencialidade tem a ver com as suas quantidades de habilidades potentes para servir ao mundo, e não a quantidade de tarefas que você tem que ter numa agenda. E tá aí de novo o mental aí, por isso que nós temos que voltar a fazer mental. Terapia. E aí a gente não olha para a nossa saúde mental. A gente olha para a nossa saúde física. Sim. Como o mês agora, outubro, que a gente está gravando em outubro. O mês de saúde da mulher, dos exames, do câncer de mama. A gente é chamada a olhar para a saúde física. Mas a mental, a gente não é convidada. Então esse é o nosso convite. Fica aqui o convite também. Quem não fez os exames, tá aí, ó. Fazer o check-up. Eu tenho a minha mamografia, vou até aparecer nos meus stories. Eu fiz ontem. Fizesse a mamografia? Eu tenho marcada já também. A minha mamografia para esse mês. E além disso, uma coisa que eu gosto muito de falar, de se colocar na sua agenda. Aonde você tá na sua agenda? Porque tá lá. Eu tô na manhã. O Joaquim, o Etienne, não, as manhãs são minhas. É isso. Mas agora só depois de 40 anos. Eu acho que 40 anos é tão maravilhoso que a gente dá um choque na vida da gente. 40 anos. As manhãs são minhas. A minha yoga e meu exercício físico. Exatamente. Que agora eu vou botar musculação, ano que vem musculação e terapia, que a terapia não tô fazendo Essa ainda. É a provocação que a gente vai deixar aqui. Aonde você está na sua agenda? Né? É isso, amiga? É isso, amiga. Vamos para o próximo colocar episódio. Na agenda. Eu na tua, tu na minha. Já estamos. Se você não assistiu os outros episódios, no nosso primeiro episódio a gente faz um bate-bola aqui pra gente se conhecer um pouco mais. No outro episódio a gente falou aqui sobre beleza, né? A beleza natural. Da intervenção, a beleza natural. E agora a gente falou sobre gestão feminina ou a investidora mulher. Então fica o convite para você, assiste os outros episódios, curte, comenta, compartilha, dedica, troca aqui com a gente. A gente sabe que nesse início de projeto, no virtual, no digital, quem tá aí compartilhando com a gente, comentando com a gente é amigo, parente, mãe, pai, marido, tia, marido. É isso, gente. São vocês que vão ajudar a gente a compartilhar esses conteúdos lá pra frente. Tá bom, meus amores? Um grande beijo. Arrasamos, amiga, mais uma vez. Até o próximo episódio.